Deus, dou graças pelo preço pago ali. Meu pecado suportou por seu amor, a graça recebi. Pelo amor dou graças. Irmãos, nós vamos cultuar o nome do nosso Deus no estudo da sua palavra, cânticos, orações. E assim, quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Salmo 47. Salmo 47. Leitura responsiva. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e expôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem. O povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Vamos cantar neste momento o hino de número 18, Deus dos Antigos. Cantemos com todo entusiasmo. Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros na amplidão. Ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos teu louvor. Desde o passado fosse nossa luz, sol que até hoje com fulgor reluz. Ser nosso esteio, guia e proteção. Tua palavra, lei e direção. Na guerra atroz, o crime, a assolação, os tempos maus de um mundo em confusão. Seja o teu braço nosso defensor, pois confiamos sempre em ti, Senhor. Teu povo, ó Deus, assiste em seu labor, o testemunho do teu grande amor. As nossas vidas vem fortalecer, para o teu nome sempre engrandecer.
orar ao nosso Deus. Curva sua cabeça nesse instante e vamos falar com Deus. Ó Deus, obrigado porque o Senhor é o Rei de todas as terras. O Senhor governa sobre todas as coisas. Nós podemos, ó Deus, erguer as nossas vozes, louvar o teu santo nome, exaltar o teu santo nome. Porque tu és Deus, poderoso, tu és magnificente, tu estás acima de todas as coisas. Louvado seja o teu nome para todo sempre. Amém. Irmãos, vamos cantar o cântico espiritual. Vem e adoremos. Declaram os céus a glória de Deus, e todo o universo vem louvar, seus feitos contar. Os céus e o mar levantam a voz, e toda a criação exalta ao Rei dos Reis. Vem adoremos, vem adoremos, pois Jesus é Senhor, eterno Senhor, que em breve a sua palavra ficará quando tudo passar. Vem adoremos, vem adoremos, pois Jesus é Senhor. Vem contemplemos e nos prostremos, pois Jesus é Senhor. Aleluia, aleluia, Ele é digno de louvor. Aleluia, aleluia, Ele é digno de louvor. Vem adoremos, vem adoremos, pois Jesus é Senhor. Vem contemplemos e nos prostremos, pois Jesus é Senhor, pois Jesus
preparando para o nosso estudo desta manhã de culto ao nosso Deus, quero convidar o reverendo Marcelino que fale com Deus em oração neste momento. Mais uma vez, Pai, nos alegramos na manhã desse dia, privilégio e oportunidade que nos dás de podermos reunir em torno de Tua Palavra. Nos reunir, sim, ainda que distantes, ó Deus, mas com os recursos que nos tens dado, de podermos ter o privilégio ainda, Deus, de podermos ler, de podermos estudar, de podermos ver na Tua Palavra o Teu querer, Tua vontade para com nossas vidas. Pedimos, ó Pai, que assim seja, portanto, sobre cada um de nós, onde quer que cada um esteja nesse instante, em qualquer que seja a situação, seja a Tua Palavra, ó Deus, o bálsamo para as nossas mentes e corações, para o nosso ser como um todo. De forma, ó Deus, que sejamos edificados, orientados, instruídos, direcionados, ó Deus, no propósito eterno qual o Senhor revelou a nós mediante as Escrituras. Fala, portanto, ó Deus, aos Teus filhos, aos Teus servos, nesses instantes, te pedimos gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nesta manhã, nós vamos estudar um pouco sobre a vida de José. Nós conhecemos como José do Egito. Sabemos que filho de Jacó, um filho preferido, mas por causa dos ciúmes de seus irmãos, a sua vida toma uma direção totalmente diferente daquilo que ele planejou, daquilo que ele sonhou, daquilo que, a princípio, ele tanto almejava. Mas sabemos que todas essas coisas aconteceram porque Deus estava enviando o seu servo para servir em várias circunstâncias. Então, o tema do nosso estudo é enviado por Deus para servir. E vamos ver que após os irmãos terem planejado uma estratégia para não conviver mais com José. Primeiro pensando em tirar a própria vida. Depois muda em termos de estratégia e resolve vendê-lo como escravo. Vejamos agora vários momentos como que Deus vai guiando, Deus vai trabalhando na vida deste jovem. E em todos estes momentos, vemos uma pessoa disposta a servir. Chamamos a atenção para este aspecto, para o momento em que estamos vivendo, desta pandemia. Creio que Deus tem trabalhado na sua vida para você servir, para você ajudar alguém, para você ser o consolo na sua casa. Quem sabe levar consolo através de mensagem a outras pessoas que estão necessitando, ou até mesmo na questão financeira, na questão de alimentação. Deus preparou você, Deus trabalhou na sua vida para este momento, ou para estes momentos em que nós estamos enfrentando. Vejamos então
A primeira situação da vida de José, como que Deus trabalhou na vida dele. Quando ele é vendido como escravo, ele vai para a casa de Potifar. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 39. E, em primeiro lugar, vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Gênesis 39, do versículo 1 até o versículo 6. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E, desde que o fizera mordomo de sua casa, sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso e de porte e de aparência. Irmãos, muitas das vezes, quando estudamos a vida de José, nós damos ênfase aos seus atos, aos seus feitos. A ênfase principal da vida de José é o cuidado de Deus, é a maneira como que Deus age. Deus é o Senhor da história. E podemos ver, agora, como escravo, um jovem, numa terra distante, desconhecida, é colocado na casa de Potifar. No versículo 2, temos essas palavras: o Senhor era com José. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Então é interessante percebermos aqui, longe da família, o pai recebeu a notícia que ele estava morto, mas o Senhor estava com ele. No versículo 3, mostra que a percepção de Potifar da vida, da maneira como que José vivia. E temos então o seguinte relato: vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. E aí ele pega e ganha simpatia diante de Potifar. Então, aquilo que ele fazia. Então, vemos ali um jovem que servia com alegria, mesmo que as circunstâncias mostravam em termos de adversidade. Mas ele fazia o melhor, a ponto de aquele seu Senhor perceber que o Senhor, nosso Deus, era com José. E quando chega no versículo número 5, encontramos essas palavras: e desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha
tanto em casa como no campo. Então o Senhor abençoou a casa daquele egípcio, por amor a José. José era um canal de bênção, da bênção do Senhor, para a vida daquele seu senhor. Por aí eu pensar, está indo tudo muito bem. Mas grande foi a surpresa, que a mulher do seu senhor vem com uma acusação, que José havia desrespeitado. José havia feito propostas indecentes, convidando-a para deitar-se com ele. E isto custou caro para José. Agora, como mordomo de Potifar, ele vai para a prisão. Mas em tudo isso, vemos Deus conduzindo cada detalhe. E vejamos agora a vida de José na cadeia. Esse mesmo capítulo 39, olha o versículo de número 20, até o versículo de número 23. Gênesis 39, do versículo 20 ao versículo 23. E o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Mais uma vez, vemos essa expressão, o Senhor, porém, era com José, sendo benigno. Depois vamos ver que o Senhor era com ele e fazia prosperar. Na casa de Potifar, o Senhor era com José. E ali ele pôde servir da melhor maneira possível a casa de Potifar. Devemos lembrar, era um homem próspero, Potifar. Então tinha várias pessoas que ali trabalhavam, que ali serviam. E José então era mordomo. José então poderia servir a casa dentro de um todo. E era abençoado todos por causa da vida de José. Agora na prisão. Ali o Senhor também era com José. E podemos ver que agora o carcereiro passa toda a responsabilidade de cuidar do cuidado com os presos para José. E ele servia da melhor maneira possível. Uma coisa precisamos olhar, quando Deus trabalha conosco, para que sejamos usados. Ele coloca pessoas para quem ou a quem devemos servir. Dentro dos que estavam ali, dos presos que estavam ali, Deus envia 2 mordomos de Faraó para que José pudesse também servir. Olha o capítulo 40, Gênesis capítulo 40, do versículo 1 até o versículo número 8.
Passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José para que os servisse. E por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com eles estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem possa interpretar. Disse-lhe José: porventura, não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Quem Deus colocou para que você possa servir? A sua família? Pais? Filhos? Esposa? Esposo? Quem o Senhor colocou sob sua responsabilidade para servir? Nestes momentos que estamos passando, a quem você pode servir? A um parente? A um amigo? A um irmão? Que estão distantes? Ou alguém bem perto? Percebe que Deus conduz José até a cadeia. E além dos outros presos, coloca 2 homens importantes para que José pudesse servir. A ponto de José perceber quando as coisas não estavam bem. E um dia, aqueles 2 homens estavam tristes. Tanto o copeiro quanto o padeiro. Porque haviam sonhado e não sabiam o significado do sonho. José então pergunta: o que aconteceu? E eles então relatam o que havia acontecido. E José então fala: porventura não pertence a Deus as interpretações? E eles então contam o sonho. E podemos ver dentro do relato que o copeiro tem um sonho agradável. E isso vai ajudá-lo, ou aquele sonho mostra que ele vai ser restaurado ao seu ofício. Enquanto o padeiro será morto. Mas ao copeiro, José então faz um pedido. E olha esse capítulo 40, o versículo de número 14 e 15, o pedido que ele fez ao copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair dessa casa,
porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Um fato, algo tão significante. Mas quando chegamos no versículo 23, veja o que aconteceu. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Quando tudo parecia ter uma solução, agora havia sido esquecido. Mas Deus tem um projeto, Deus tem um plano. 2 anos se passaram. De acordo com o capítulo 41, versículo 1, nós encontramos. Passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Agora vamos ver essa transição. Primeiro José na casa de Potifar. Agora José na cadeia. Quando tudo vinha em termos de uma solução, porque ali estava injustamente, ele é esquecido. 2 anos passaram. E aquele copeiro não lembrou-se de José. Mas um dia, conforme o capítulo 41, do versículo 8 até o versículo 16, vejamos o que aconteceu. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então, disse a Faraó, o copeiro-chefe, lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me na prisão, na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu, e eu fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito que, quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Percebe? Agora foi lembrado. 2 anos passaram. Agora é lembrado. Faraó chama, conta o sonho, e ele fala, é Deus que vai dar a resposta. No versículo 28 temos essas palavras. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó, que ele há de fazer. E o versículo 32, o sonho de Faraó foi duplo, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-lo. Agora veja o conselho que José dá para Faraó. Olha o versículo 33 ao versículo de número 38. Agora, pois, escolha Faraó
um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como esse, em quem há o Espírito de Deus? E o versículo 39 temos as seguintes palavras. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. E no versículo 41, nós encontramos as palavras: faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Deus guiou José para este momento. No seu plano, ele poderia ter, 2 anos eu poderia ter saído desta prisão. Mas agora era o momento. Era o momento dele agir. Era o momento dele servir. Não mais a casa de Potifar. Não mais em uma cadeia. Mas agora era o momento dele estar no palácio para servir toda uma nação. Mas não somente uma nação. Agora ele estava no palácio para servir todo mundo. Dentre de todas essas situações, ele estaria servindo a sua própria família, a família da aliança. Deus conduz todas as coisas para o seu próprio fim. Você está no momento da história onde Deus preservou você, a sua vida. E eu tenho a convicção que Ele colocou sob a sua responsabilidade pessoas a quem você deve servir. Pessoas perto, conforme já falamos, pessoas que estão no aconchego do seu lar, pessoas que poderão estar distante, mas chegou o momento de você servir. Talvez com seus bens, com seus conselhos, com as suas orações, com a sua conversa. Chegou o momento de você servir ao Senhor. E há algo tão importante quando Deus nos prepara para servir. Nós serviremos até muitas vezes pessoas que desejaram mal contra nós mesmos. Olha o capítulo 45. Capítulo 45. Do versículo 1 até o versículo 8. Quando José agora tem um encontro com os seus irmãos. Veja a declaração, a consciência da vida de José nesse trabalho de servir ao Senhor, servindo pessoas. Então José, não podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro,
de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Momento para servir. Momento para ser grato a Deus. No meio das lutas, das incertezas, das provações. Por que uma pandemia logo agora? Sonhos adiados ou frustrados. Projetos que caminhavam tão bem, interrompido. José tinha todos os sonhos. Por alguns instantes, por alguns anos, ou vários anos. Na perspectiva humana, os seus sonhos foram frustrados. Mas Deus, somente Deus, estava conduzindo cada passo. Deus concedeu você o privilégio de nascer em uma família. Quem sabe é o momento de você servir. Você ser a alegria dentro do seu lar. Quem sabe, neste momento, Deus escolheu, Deus preparou, Deus enviou você para ser bênção para os seus vizinhos, para o seu irmão, para a sua irmã, para tantas outras pessoas. Enviado por Deus para servir. Eu creio que é o momento em que estamos aqui para servir as pessoas de conformidade ou segundo a vontade do nosso Deus. Portanto, diante de todas essas situações, nós podemos cantar graça. Graça simples assim. Perdão se recebe e se aceita, enfim. Pecado não se explica. Pecado se paga. E Cristo pagou por mim. O nosso Senhor, Ele veio a este mundo para nos servir. E o seu serviço foi de dar a sua própria vida para nos salvar, para nos resgatar. Ele é o maior exemplo de servo. E nós devemos segui-lo, servindo a outras pessoas. Cantemos esse cântico.
graça é o ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte é a minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar. Nos dá esperança que move, a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Preciosa graça, simples assim, perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Sim, Cristo pagou por mim. Preciosa graça de Cristo por mim. Vamos falar com Deus mais uma vez. Convido o reverendo Marcelino que ore a Deus. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio que nos deste de podermos viver esse tempo, ainda que aos olhos humanos não sejam nada agradáveis, tanto sofrimento, tanta expectativa, tanta angústia,
mas o Senhor nos colocou nesse tempo, o Senhor nos colocou diante dessa situação. E nos alegramos porque a Tua palavra, Deus, nos instrui, conforme podemos ver, ler, de que servos do Senhor no passado foram colocados em situações também de crise, de angústia, de sofrimento. E nos alegramos porque a Tua palavra nos instrui que o Senhor era com ele, o Senhor foi com José. O Senhor foi com todos aqueles, ó Deus, aos quais o Senhor amou e os separou para se servir. Nos dá, ó Deus, tempo de podermos refletir naquilo que a Tua palavra, que nós temos aprendido tanto tempo de nossas vidas, de que agora de fato é um tempo vivo, real, de expressarmos o que temos crido. Dá-nos a graça, o privilégio de podermos abrir nossos corações, nossas mãos, nossas mentes, nossas posses, nosso próprio bolso, de forma que possamos te servir eficazmente para com aqueles que precisam. Dá-nos, ó Deus, assim como foi com José, que o Senhor lhe deu condições de, em tempo de crise, poder administrar o momento. Tanto sua vida, sabendo sofrer injustamente, de forma quieta, calado, sabendo sofrer, ó Deus, a afronta, a humilhação, e em tudo podendo servir ao Senhor. E para as coisas as quais o Senhor nos tem colocado e colocará diante de nós, pedimos clareza do Teu Espírito em nossas mentes para que possamos entender e saber o que fazer. E podemos não só saber, mas podemos também fazer. Dá-nos esse privilégio, Deus, de podermos Te servir e servir ao próximo. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e consolação do Espírito Santo, continue sobre nós, família do Senhor, família que serve, família que quer ser usado pelo Senhor, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Eu me entrego em adoração, em Tua presença, com voz de louvor. Eu sou Teu servo e vim dar-te glória, pelo que já fizeste